a palavra do Senhor, nós precisamos de guardar no meio da nossa cabeça. Hoje pela manhã nós estávamos na nossa sala de treinamento, ali de liderança ali, e num dos exercícios que nós estávamos fazendo, eu disse ali aos irmãos e às irmãs ali, para cada ponto, né, que fosse fazer do exercício, era para achar e encontrar um versículo para servir como âncora, a verdade da palavra, para você ler e falar assim: isso aqui é uma verdade para mim, eu posso crer. Esse texto, quando o irmão Hélio leu, ele leu aqui no momento do ofertório, e pode ser usado para qualquer área da nossa vida, porque desde a antiguidade, olha só, não se ouviu, nem com os ouvidos se percebeu, nem com os olhos se viu um Deus além de ti, que trabalha para aqueles que nele esperam. Coisa maravilhosa. Paulo escrevendo, ele diz assim: nem os olhos viram, nem os ouvidos ouviram, nem subiu ao coração do homem aquilo que Deus tem preparado, aquilo que Deus tem para nós. Ninguém viu, ninguém ouviu, mas o interessante, sabe o que é? É que Ele revela para aqueles que amam. Glória a Deus. Você ama a Deus? Você ama a Deus? Você ama a Deus? Sim. Você pode ter certeza que o Espírito Santo vai te revelar as coisas. Aleluia. São coisas ocultas, reveladas para aquele que ama ao Senhor. A gente vê muitos textos na palavra do Senhor, principalmente no Novo Testamento ali, nos Evangelhos, Jesus ensinando e as pessoas não entendendo nada. É como pode, eu não estou entendendo isso aqui. Mas Jesus sempre falava que eram palavras ocultas. É para poucos entenderem. É para isso é mistério para quem ama o Senhor. Isso é mistério para quem saiu de casa e falou assim: hoje eu quero ouvir Deus falar comigo. Isso é mistério reservado para quem realmente busca o Senhor e sabe que Deus pode todas as coisas, que Deus faz todas as coisas. Então nunca se ouviu dizer de um Deus que trabalha para os seus. Deus trabalha a nosso favor, Deus trabalha a seu favor. Eu quero que você saiba disso. Deus se importa com você, você não está aqui por um acaso. Essas palavras que você está ouvindo, você pode ter certeza, guarda no seu coração. Momentos difíceis, momentos de luta, parece que você, eu estou sozinho. Eu não estou sozinho. Eu tenho um Deus que se importa comigo. Eu tenho um Deus, mas eu não sei o que fazer. O que eu vou fazer? Você pode ter certeza, busca o Senhor e vai te revelar. Ele vai te dar um norte, Ele vai te dar uma direção do que você deve fazer. Mas eu estou sozinho. Você não está sozinho. Deus trabalha a favor daqueles realmente que esperam nele. O autor do livro de Hebreus, lá no capítulo 11, lá no verso 6, ele fala a respeito disso. Ele fala que aqueles que buscam ao Senhor precisam crer que Deus existe, que é galardoador para aqueles que o buscam. Então, se você está buscando ao Senhor, você pode ter certeza que você vai ter a recompensa. Se você está buscando ao Senhor, crendo que realmente Deus existe, que você não estava cantando aqui para paredes, para teto, para cadeiras, eu estou cantando para o Senhor. O meu louvor chegou diante do trono do meu Deus. Você fala: mas eu sou tão pecador, eu sou tão fraco, eu comecei ontem, eu me converti outro dia, ou talvez seja a primeira vez que você está aqui, eu não sou, talvez você fale assim: mas eu não sou nem crente ainda. O que o Senhor busca é um coração voltado para Ele. O que o Senhor busca são aqueles que esperam no Senhor. Lembra outro dia ele estava contando aqui a história de Jesus, contando a história de dois homens ali na praça. Ó Senhor, eu levantava a voz e tal, eu não sou como este pecador aqui.
eu entrego meu dízimo, eu jejuo 2 vezes por semana. E aí ele batia no peito, dizendo o que ele fazia. E o outro fazia o contrário, batia no peito e falando: miserável que sou, pecador, Senhor, tem misericórdia de mim, Senhor. E Jesus termina dizendo: quem voltou para casa edificado, quem voltou para casa com a bênção? Aquele que reconheceu que precisava do favor do Senhor, da misericórdia do Senhor, aquele que precisava da bênção do Senhor. E assim somos nós nessa noite. Nós estamos diante do trono da graça, buscando misericórdia, buscando favor do Senhor. E o Senhor então, ouvindo o nosso clamor, ouvindo a nossa oração, Ele nos responde, independente de quem somos. É buscar com fé. O Senhor está aqui, está me ouvindo. Eu posso chegar diante dele. Eu vou chegar com fé, porque eu sei que o Senhor está aqui e Ele está me ouvindo. Que coisa maravilhosa. Você crê assim? Amém. Você crê que o Senhor está te ouvindo? Amém. Então, faça valer a pena esse momento. Quem chegou aqui no início do culto, pegou, eu conversando aqui com os irmãos aqui, irmão da dança, irmão do louvor, eu estava falando com eles: irmãos, poderemos ter vários outros domingos aqui, só que nunca vai ser igual a esse. Esse aqui é único, nunca mais volta esse domingo, é único. Podemos pegar a lista de cada participante do culto hoje à noite e falar assim: ó, só vai poder vir quem estava aqui no domingo passado. Pedir para as pessoas entrarem no mesmo lugar, vestir as mesmas roupas. Mesmo assim, nunca vai ser a mesma coisa. Não tem jeito. Muitos anos atrás eu era vendedor. Eu me lembro de um irmão, Cristo, lá do Paraná. Ele era vendedor, veio aqui também para cá, e ele foi comigo na praça onde eu vendia. Eu recordo que o professor estava voltando de Alvorada numa sexta-feira à tarde, e ele falou assim: Arilson, dá uma olhada nessa tela. Eu estava dirigindo meu carro. Ele falou: que tela? Eu falei: que tela? Eu falei: essa aqui, está vendo? O para-brisa do seu carro é uma tela. Dá uma olhada. Eu olhei, o céu azul, umas nuvens aqui, as árvores. Ele falou: está vendo esse quadro? Você pode passar aqui o resto da sua vida nesse mesmo horário, sabendo a velocidade. Nunca você vai ver essa tela que você está vendo aqui. Ela é única. Então, cada momento que nós nos apresentarmos diante do Senhor é um momento único, e nós estamos nesse momento único agora diante do Senhor. Aguarde pelo melhor do Senhor. Ele trabalha para aqueles que o buscam, para aqueles que o amam, para aqueles que creem no poder e no nome do Senhor Jesus. Amém? João, nós conhecemos como João o Batista. João já tinha falado de Jesus, que Jesus viria. João já tinha batizado Jesus, ele próprio testemunhou. Ele falou assim: ó, este aqui é o que estava por vir. João testemunhou. Mas um dia João já estava no cárcere, já estava preso, pouco antes da sua morte. Ele pede para alguns dos seus discípulos que fossem até Jesus. Ele falou: vai até Jesus, pergunta para ele se ele realmente é o Filho de Deus, se ele realmente é aquele que estava por vir. Pergunta lá para ele, para mim. Foram dos seus discípulos lá até Jesus e falou: olha para mim, Mateus 11, nós estamos pelo verso 4, por aí, 3, 4. Eles, então vou perguntar para Jesus, aonde João havia pedido a eles. Vamos 3, que é a pergunta. Isso, a pergunta é essa aí, ó. És tu aquele que havia de vir ou esperamos outro? Esse foi o pedido que João fez. Aí, faça essa pergunta para Jesus, para mim. Aí vem o verso 4.
E Jesus respondendo disse: ide, anunciai a João as coisas que ouvis e vês. Aleluia. Irmãos, o que nós já ouvimos e o que nós já vimos, não só o que está aqui escrito na palavra de Deus, mas o que nós já vimos por pessoas e o que nós já vimos Deus fazer por nós. Nós já vimos Deus fazer tanta coisa grande por nós. E aí Jesus disse então para os discípulos lá de João, no verso 5, diz assim: os cegos vêm, vai lá fala para João, mas João, olha, os cegos vêm, os coxos andam, os leprosos são limpos, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados, e aos pobres é anunciado o Evangelho. Glória a Deus. Evangelho é o que? Boas novas, notícia boa. Mas o interessante, sabe o que é? É que, olhando nós para o Antigo Testamento, olhando nós para aqui, para os fariseus, vamos colocar assim, para os grandes lá da época, lá do passado, o que eles não imaginavam é que Deus iria vir para aqueles que não mereciam. Teoricamente não mereciam. Olha só para você ter ideia. Se nós olharmos para o Antigo Testamento, Deuteronômio 28, nós lemos lá no nosso vídeo tutorial, lá no som. Olhando para a lei, o que é? O merecimento. Se você fizer isso, você vai receber isso. Se você for assim, você vai ser assado e tal. Ali, sabe, um rio de bênçãos. Partindo desse princípio, os pobres, peraí, não tem alguma coisa errada com eles, estão em pecado. Porque se são pobres, é uma consequência de algo que eles não fizeram. Se são pobres, porque são amaldiçoados. Pobreza. O que é a teoria hoje que nós temos aí, muita gente que prega aí a prosperidade, é que uma vez uma pessoa que a bênção não alcança ele, é porque ele está em pecado, ele é amaldiçoado, a bênção não chega até ele de jeito nenhum. Então, uma das primeiras coisas, o fato de alguém nascer com a deficiência, o fato de alguém nascer doente, ou como eu falei aqui, com uma família pobre, tudo isso, as pessoas olhavam e falavam assim: essa pessoa aí, ela é pecador. Só para você ter ideia, daqui a pouco nós vamos ler lá em João capítulo 9, e já deixa marcado aí João 9, não precisa colocar agora não, acho que é João 9 mesmo, onde Jesus cura um cego. A pergunta era: mas peraí, quem é que pecou? Foi os seus pais? Foi ele mesmo que pecou? Então a ideia é sempre de maldição. Se a pessoa não era bem financeiramente, fisicamente e um monte de coisa, é porque alguma coisa tinha acontecido lá no passado e que então era uma consequência do pecado. Só você tem ideia. No Antigo Testamento a lei carrega isso lá no seu bojo, carrega isso, está implícito isso diretamente, nas entrelinhas e até nas grandes lutas. E aí quando Jesus vem, quando as boas novas chegam, quando o Evangelho chega, então o que vem? Olha lá, os cegos começam a ver, os coxos começam a andar. Quem é coxo? Alguém que nasceu com algo, com uma deficiência física. Mas nem pode falar essa palavra mais, senão está tão difícil. Estou inventando tanta coisa que na hora que a gente vai falar aqui, tem que pensar 10 vezes no que a gente fala, que ele pode achar que é bullying, sei lá o quê, mas é alguém que, sei lá, por exemplo, nasceu coxo. Ah não, ele nasceu em pecado. Aí Jesus vem, fala assim: ó, os surdos estão ouvindo, os mortos estão ressuscitando, aos pobres agora anunciadas as boas novas. Se for olhar, gente, é tudo o contrário. Tudo o contrário. Aí Jesus vem, lembra outro dia que eu estava falando da parábola do filho pródigo? É uma coisa que aí, quando Jesus estava falando justamente do reino, aí a parábola diz que o irmão olha, vendo de longe a festa,
Porque festa de longe você escuta. Se estava assando lá um boi cevado lá, e fumação estava cobrindo. Dança, barulho e tal, aquele negócio todo. E o irmão de longe só vem. Fica imaginando, talvez, num morrinho, né? Ele vendo aquele negócio lá, talvez sentado com as pernas, com a cabeça entre as pernas. Meu pai nunca deu isso para mim. Pai, chega! O que foi, meu filho? Você nunca deu um negócio desse para mim? Teu filho que esbanjou tudo, gastou tudo, está tudo aí de volta. Aí nós não merecemos nada, aí nós começamos a entender o que são as boas novas, o que é o Evangelho. É muitas vezes os irmãos que têm chegado até nós. Os irmãos estão fazendo aí umas cargas por aí, eu colocar assim, aí de repente volta, aí está voltando o rabinho para as pernas, pelo amor de Deus, né? Mas quantas vezes nós somos esse irmão mais velho que próximo? Nós não entendemos a graça de Deus, nós não entendemos a misericórdia de Deus para nós. Nós vamos entender essas coisas. Deus não leva em consideração essas coisas, até porque tudo que a gente venha fazer do melhor, a gente nunca vai conseguir agradar a Deus. A gente nunca vai merecer nada, porque nós somos muito falhos. Nós somos falhos demais. Só pra vocês terem ideia. Eu brinquei com os irmãos lá do interior, até o ladrão lá do lado de Jesus, lá na cruz, lá, inaugurou o paraíso, né? Uma modo de falar. Já lá Jesus pregado com ele lá, e ele então conversa ali e reconhece Jesus ali como o único filho de Deus ali. Ele fala, rapaz, falou pro outro lá, nós estamos aqui porque merecia, rapaz, nós estamos aqui porque a gente não prestava mesmo não. Agora ele aqui não, ele aqui é diferente. Ele é o Filho de Deus. Eu falo, mas como é que está escrito isso? Está escrito quando ele fala assim: lembra de mim quando entrares no teu reino. Aí Jesus dá uma olhadinha para ele e fala assim: ainda hoje estará comigo no paraíso. Que loucura esse negócio! Teve um monte de gente fazendo um monte de coisa certa, teve um monte de gente ao lado de Jesus o tempo inteiro como discípulo dele, e de repente ele falou assim: ainda hoje estará comigo no paraíso. Aquele homem não batizou, aquele homem nunca foi com a igreja, aquele homem nunca fez nada que pudesse merecer ir para o paraíso. Nunca fez nada por merecer ele ir para o céu. E quando nós chegar lá, vamos conversar com ele direitinho. Não tem problema não, vamos conhecer lá. Nunca fez nada por merecer, mas foi para o céu. Estava no seio de Abraão, aguardando pelo grande dia da trombeta tocar e Jesus voltar e recolher os seus. Nós vamos subir com ele, vamos encontrar com Jesus junto com ele. E ele não fez nada. Aí o pessoal falou: mas que coisa é essa? Não tem lógica o negócio, não tem lógica não. Esse evangelho é poder de Deus, é a loucura da cruz. Isso é a loucura da cruz. Olha para mim 1 Coríntios capítulo 1, verso 18. Isso é a loucura da cruz. É que entender o que Jesus fez na cruz. Ninguém merecia. 1 Coríntios capítulo 1, verso 18. Por favor, só um minutinho. Espera um pouquinho, irmãos. Deixa eu achar o versículo certo aqui. 1 Coríntios 1, verso 18, você colocou ali? Agora sim. Tinha lido outra coisa. Ah, tá, meu Deus. Ah, gente, o versículo é diferente do que eu tinha na minha cabeça aqui, porque a palavra da cruz é loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos é poder de Deus. Mas é só crer que Jesus fez.
parece pouco demais. É isso que o pessoal não entendia. É isso que muita gente não entende até hoje. E a gente fica lutando para colocar isso na nossa cabeça. A gente faz algumas coisas erradas e fala assim, mas não pode. Tem lógica isso. Aí de repente chega alguém na igreja que a gente conhece, mala sem alça, até não querer mais, né? E aí de repente ele diz, Jesus, eu entrego a minha vida para o Senhor. Brincadeira, né? Não pode. Porque é uma tanta coisa errada. Eu tinha uns 14, 15 anos, já morava na rua onde eu moro. Recordo como se fosse hoje. Passou um carro de som. Carro de som, aquele antigamente carro de som não é como ele hoje. Ele tinha dois alto-falantes assim, duas cornetas, um de cada lado assim, aquele parece uma cartinha de abelha falando. Você só entendia quando passava em frente, mesmo assim, do contrário. E aí o carro passou bem devagarzinho, e um pregador convidando para um culto, uma igreja por perto ali. E aí ele citou um versículo, não lembro que versículo era, talvez João 3,16, um versículo. Ele convidando para a igreja, ele cita um versículo, e meu pai falou assim, recordo como se fosse hoje. Essa aí eu vou mandar para o meu pai. Então está gravando aí, pai, vou mandar para o senhor. Eu recordo, o senhor vai lembrar também. Meu pai falou assim, esses crentes, lembra, meu velho? Esses crentes decoram 2 versículos para mostrar que conhece a Bíblia. Esse se acha fã. Não, falou bom, tá bom. É que depois ele vai escutar, eu estou gravando aqui para ele também. Se acha bom. Eu lembro que meu pai falou um monte de coisa, eu fiquei escutando aquele negócio, guardando essas coisas no coração. E aí tem um tanto de gente. Aí eu lembro que meu pai falou assim: o camarada faz um monte de coisa errada e depois vai para a igreja e fala que são santos. Ele não estava errado. Faz um monte de coisa errada, aceita Jesus e vai para a igreja e se acha um santo. É isso que nós somos. Nós somos os separados por Deus. Todos aqueles que invocam o nome do Senhor Jesus Cristo hoje e sempre são santos, são separados do Senhor. E nós vamos entendendo, irmãos, que loucura que é isso. É um tanto de gente fazendo um monte de coisa errada no mundo e de repente ele fala assim: cansei de fazer isso, agora eu entendo que Jesus Cristo morreu por mim, morreu pelos meus pecados. É nessa hora que você entende aquela mulher que chega ali numa casa de Simão, uma casa cheia de homens, joga-se aos pés de Jesus, chorando aos pés dele, enxuga ali os pés com os cabelos, fazendo umas loucuras, o povo olhando assim, essa pecadora. Se Jesus soubesse que essa mulher que está tocando nele era pecadora mesmo, não estavam errados. O que eles não sabiam é que aquela mulher havia reconhecido Jesus como único e suficiente Salvador. O que aquela mulher fez foi enxergar o que muitos não conseguiram enxergar. Ela enxergou uma chance de deixar uma vida de pecado, uma vida de derrota, para começar uma vida de vitória aos pés de Jesus. Essa foi a diferença. Essa é a diferença de muitos homens e mulheres que têm suas vidas transformadas. Vem em Jesus a oportunidade de uma mudança de vida. Glória a Deus. Por isso que cada um de nós vimos. Por isso que aquele slogan muito interessante: Jesus salva. Só ele, tem mais, só ele salva. Agora coloca para mim lá, então é João 9. Pode colocar o verso 25 em diante. Um dia, Jesus ele cura um homem. João, deve ser 9, ele está até errado. João 9. Isso, pode ser o 25 mesmo.
estava com seus discípulos, imagina a cena. Jesus estava com seus discípulos, eles estavam passando e de repente viram um homem cego. Os discípulos perguntaram, precisa colocar aí, não, pode? Acho que no verso 2, assim, seus discípulos perguntaram dizendo, Rabi, quem pecou? Seus pais, para que nascesse cego? Jesus respondeu, nem ele pecou, nem seus pais, mas foi assim para que se manifestassem nele as obras de Deus. Logo em seguida, o que a gente vê é Jesus posta no chão, faz todo, monta os olhos dele, fala assim, vai lá no tanque de Siloé, e lava-se lá. E ele então começa a enxergar, e aí começa um alvoroço, porque aquele homem era um cego de nascença, e aquele homem então volta a enxergar, e começa então aquele monte de perguntas, mas fala para mim o que aconteceu, ele falava, aí os fariseus, mas conta de novo, o que aconteceu, não, fala de novo. Chega uma hora que aquele que era cego, vocês estão querendo ser discípulos de Jesus também? Coloca lá o verso 25, colocou? Respondeu ele, pois, disse, se é pecador, não sei. Uma coisa sei, que havendo eu sido cego, agora vejo. Vão questionando, e ele responde. Pergunta para ele, quem é esse homem que curou você? Ele fala, mas não sei quem é. Ele é pecador, você é pecador, não sei. Só sei de uma coisa, que eu era cego e agora vejo. Olha o verso seguinte, olha o 26. Tornaram a dizer-lhe, quem te fez ele? Como te abriu os olhos? 7. Respondeu e disse, já vos disse, e não ouviste, para que o quereis tornar a ouvir? Quereis vós porventura fazermos também seus discípulos? Então juraram e disseram, discípulo dele sejas tu, nós porém somos discípulos de Moisés. Eram doutores da lei, eram os fariseus, conhecedores da Torá, dos mandamentos. O que eles não conseguiam entender é como é que Deus iria curar um homem daquele. Por que Deus escolheu um homem daquele para ser curado? Nós vamos entender isso mais na frente. Olha só, o verso 29. Nós bem sabemos que Deus falou a Moisés, mas esse não sabemos de onde é. O homem respondeu e disse, nisso pois está a maravilha. Olha só, gente, agora você imagina um homem que nunca tinha enxergado, um homem que estava à margem da sociedade, vamos colocar assim, não sabia falar direito, perto dos grandes, ele não tinha convivência, vida social com eles, mas uma resposta de uma sabedoria tremenda. Olha só, o homem respondeu e disse, nisso pois está a maravilha, que vós não saibais de onde ele é, contudo me abrisse os olhos. Então onde é esse homem? Onde esse homem estava que nós não sabíamos, nós nunca vimos ele? Agora esse homem chega e começa a fazer coisas grandes desse jeito. Qual o próximo pretendente? Ora, nós sabemos que Deus não ouve pecadores. Olha só, presta atenção. Nós sabemos que Deus não ouve pecadores. Quem respondeu isso? Quem respondeu? Os fariseus. Olha a visão da troca, olha a visão do merecimento, presta atenção. Nós sabemos, eles estavam afirmando que Deus não ouve pecadores. Aí vem Jesus e fala assim, agora você pode entrar dentro do trono da graça e falar com Deus a hora que você quiser. Em outras palavras assim, Deus vai te ouvir.
Nós sabemos que Deus não ouve pecadores, mas se alguém é temente a Deus e faz a sua vontade, esse o ouve. Voltando lá para Deuteronômio 28 de novo. Então Deus, ele afirma, Deus só vai ouvir alguém se ele for totalmente obediente à lei. A condição para que Deus venha ouvir alguém. Se a pessoa não obedecer a Deus, Deus não vai ouvi-lo. Olha só o 32. Desde o princípio do mundo, nunca se ouviu que alguém abrisse os olhos a um cego de nascença. Se este não fosse de Deus, nada poderia fazer. Olha que resposta. Agora vem o verso 34, presta atenção. Responderam eles e disseram: tu és nascido todo em pecado. Lembra da história de Jesus? O camarada levanta a mão: ó Senhor, eu não sou como este, eu faço isso, eu faço aquilo, né? Aí o fariseu vai dizer justamente isso: tu és nascido todo em pecado e ensinas a nós. Nós conhecemos a Bíblia. Lembra da palavra do Senhor que fala lá que as pessoas olham para a Bíblia achando ter nela a vida eterna? A vida eterna não vem pela palavra, a vida eterna vem através de Jesus. A vida eterna não está na lei, a vida eterna está em Jesus. Deus sim ouve todo aquele que reconhece que é pecador. Deus ouve todo aquele que reconhece que é pequeno. Deus reconhece todo aquele que reconhece. Deus vê todo aquele que fala assim: eu não sou merecedor, mas eu preciso da bênção de Deus, eu preciso da misericórdia de Deus, eu preciso do perdão de Deus. Deus ouve todos aqueles que o buscam. Todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Todo aquele que crê no Senhor Jesus será salvo. Coloca para mim João 3:18, coloca para mim. Nós precisamos entender que é necessário que nós realmente reconheçamos quem Jesus é. Aquele eunuco, quando encontrou ali com Filipe prega o evangelho para ele, ele falou assim: eu quero ser batizado, o que me impede? Você crê que Jesus Cristo é o Filho de Deus? Eu creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. O que a palavra de Deus diz? Que eles desceram lá onde tinha água e foi batizado. Olha o verso 18 que eu falei para vocês: quem crê nele quem? Jesus. Quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. Nós não merecíamos nada, você não merece nada, mas a graça do Senhor nos alcançou. Quando o verso 16, 2 versos antes desse texto 18, diz que porque Deus amou o mundo de tal maneira, esse de tal maneira é uma expressão de uma grandeza, algo grande, algo que não dá para mentir, é de tal maneira que Ele entrega o seu único Filho para que nós pudéssemos ser salvos através dele. Glória a Deus. E aí vem o verso: para que então aquele que nele crê pudesse então ser salvo. E o interessante é que nós precisamos crer e precisamos falar também. Porque muita gente não fala. Eu conheço Deus, eu creio em Deus, eu já sou de Deus. São muitas expressões que nós ouvimos. Só que, vou dizer uma coisa: quem diz que é de Jesus e não ama Jesus, tem alguma coisa errada. Quem crê que é de Jesus e ama Jesus e não obedece os seus mandamentos, também tem alguma coisa errada. Pastor, mas então é lei. Não. É quem conhece Jesus
ama Jesus, obedecem com prazer, com honra, e não na força da lei, não por causa das consequências, mas por causa daquilo que o Senhor nos prometeu. E Ele não é o homem para mentir. Se Ele prometeu, Ele vai cumprir. Nós somos, o autor de Hebreus fala, nós não somos aqueles que retrocedemos para a perdição, mas nós somos aqueles que avançamos, aqueles que dão passos para frente para ver a glória de Deus, para ver as coisas grandes de Deus que são reveladas para aqueles que amam ao Senhor, para aqueles que creem no Senhor, para aqueles que não duvidam do Senhor, para aqueles que sabem que o Senhor existe, para aqueles que sabem que Deus existe, que é galardoador para aqueles que o buscam, galardão recompensador para aqueles que o buscam. Mateus, no capítulo 11, vai registrar o que Jesus falou. Todo aquele que crê no Senhor precisa confessá-lo. Todo aquele que me confessar diante dos homens, eu o confessarei diante do meu Pai que está no céu. Mas todo aquele que me negar diante dos homens, eu também o negarei diante do meu Pai que está no céu. E às vezes nós não negamos Jesus apenas com nossos lábios, também negamos Jesus com as nossas ações, com as nossas atitudes, quando nós não obedecemos. E é por isso que nós devemos então estar debaixo de obediência ao Senhor. Nós não estamos debaixo da lei de Cristo, lá de Moisés, estipulada por Moisés. Lá nós conhecemos como os mandamentos da lei, mas nós estamos debaixo da lei de Cristo. E se nós formos ler os mandamentos de Cristo, tem muita coisa séria depois dele, e nós não podemos ter como de qualquer maneira nossa vida, de qualquer maneira. Mas em suma, irmãos, nós não merecemos. É o Senhor quem nos dá, é o Senhor quem trouxe até nós salvação. O Senhor trouxe para nós tudo que nós não merecíamos, mas pela graça, a graça nos alcançou. Nós não merecemos, mas o Senhor nos deu. Nós somos falhos, nós somos pecadores, mas nós podemos chegar diante do trono da graça. Podemos fazer valer aquilo que João disse: filhinhos, se por acaso você pecar, sabe que você tem um advogado junto ao Pai, que é fiel e justo para perdoar todos os vossos pecados. Podemos chegar diante do Senhor. O que Jesus fez na cruz é direito nosso, é nossa herança, é uma canção que nós cantamos. Então tudo que Jesus fez lá naquela cruz, o Senhor nos resgatou. Quarta-feira que eu escrevi um texto, toca em Gálatas capítulo 3, verso 13. Nós estamos estudando em Romanos novamente. Você quer estudar a palavra do Senhor, escola bíblica, quarta-feira, 19h30, culto de ensino. Vamos aí nos capítulos, estudamos o capítulo 1 de Romanos. Próxima quarta-feira, 2, 3, talvez até o 4, vamos pegar uns 3 capítulos aí. Falou para mim, meu filho? Olha lá. Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldição por nós, porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Jesus se fez maldição por mim e por você. Tudo que era nosso, pecado, iniquidade, tudo que era nosso, porque a desobediência, a ira de Deus vem sobre a desobediência. E aí, quando nós chegamos em Cristo, o fim da lei é Cristo, e Jesus lá então no madeiro, em uma cruz, Ele se faz maldição em nosso lugar, para que Ele pudesse levar ali na cruz tudo que eu e você fizemos, tudo que toda a humanidade fez, que é necessário apenas que nós venhamos a
do grande sacrifício de Jesus. Uma vez que nós cremos, uma vez que nós colocamos a nossa confiança no Senhor, o Senhor então nos resgata da maldição da lei, porque a graça nos alcançou. Vocês são salvos pela graça, mediante a fé. Não vem de vós, é dom de Deus, é presente de Deus. Essa graça maravilhosa é presente que Deus me deu, um presente que Deus te deu. Segura ela. Não merecíamos, mas o Senhor nos deu de presente. É nosso, é direito nosso, é presente do nosso Deus. Se Ele me deu, ó, vou agarrar essa bênção e eu nunca vou largar. Tem alguém que está querendo largar essa bênção aí? Tem não, né? Coloque em pé. Coloque em pé. Tudo que Jesus conquistou na cruz é direito nosso, é nossa herança. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Santo, santo é o Senhor.